E se o caçador mais poderoso do multiverso enfrentasse o meio demônio que derrotou entidades cósmicas com um único sorriso no rosto? De um lado, Sun Jinwoo, o monarca das sombras, uma entidade que transcendeu a morte, controla legiões infinitas e também distorce a própria realidade com a sua vontade. Do outro lado, Dante, o filho de Esparda, o guerreiro que já enfrentou o inferno e venceu deuses, parou o tempo e sorriu diante do caos. Mas entre esses dois titãs que evoluem ao meio da batalha, a pergunta é simples: quem para primeiro? Quem quebra primeiro? Ou será que algo nesse multiverso conseguiria pará-lo? Hoje você vai ver a batalha entre esses dois monstros da ficção, onde a força bruta, imortalidade, manipulação da realidade, hacks, instinto assassino colidem em uma guerra que ultrapassa dimensões. E assista até o final do vídeo e descubra quem realmente reina no topo da cadeia alimentar do multiverso entre esses dois aqui. Se você é novo ou nova aqui no canal, ou então já acompanha aqui o nosso canal, peço humildemente para que você apoie esse sistema de batalhas e comparações de personagens, deixando seu like e também hypando esse vídeo se você está assistindo pelo celular. Isso motiva bastante e também ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, trazendo também mais conteúdos incríveis para vocês. E se vocês também querem receber vídeos antecipados e ter benefícios exclusivos, considere também de se tornar membro aqui no canal desde já. Muito obrigado. Vamos começar então com o Dante, tá? O Dante, em sua escala de poder e ameaças derrotadas, ele derrotou Mundus, que é uma entidade comparável a Argosax, cuja simples presença estava então fundindo o reino humano e o reino demoníaco, dois universos separados por espaço e tempo. Argosax, que causava paradoxos temporais e congelamento do tempo em diversas áreas. Derrotar esse ser coloca então Dante em um nível de multiverso, né, multiversal, onde o Dante também venceu Nightmare, né, o pesadelo, um ser criado por Mundus capaz de levantar e destruir o reino demoníaco, que possui propriedade de um universo infinito em 9 dimensões. Enfrentou também e derrotou Plutão, que é capaz de ignorar o eixo dimensional do tempo, garantindo que o Dante tenha feitos de velocidade imensurável e resistência a conceitos temporais. E falando em velocidades, a velocidade reflexo do Dante que ele demonstrou tem reflexos instintivos e leitura total de movimentos, como então mostrado ao enfrentar o Virgil. Abre aspas, você é como um livro aberto, posso ler todos os seus movimentos, fácil demais, fecha aspas. A manipulação temporal de Dante com Quicksilver e Mercúrio torna ele capaz de desacelerar o tempo e se mover mais rápido, e mesmo contra demônios que resistem à manipulação temporal. A velocidade do Dante ultrapassa o infinito, sendo que ele percebe o infinito como completamente congelado. Força e levantamento. O Dante possui uma força incrível e imensurável, né? Demonstrada ao destruir o pesadelo que podia erguer e destruir o submundo, um reino infinito. Também possui feito de atomizar o Gilver com 6 armas, com a Ebony e a Ivory, evaporando então ele molécula por molécula. Manipulações e habilidades. Hacks. Tempo, Quicksilver, Bundle of Time e Mercúrio permitem a manipulação e também até que paralise o próprio tempo. Realidade, onde o Dante ele pode distorcer a realidade em escala universal. Matéria e existência, capaz de atacar seres incorpóreos, espirituais e transcendentais, onde ele pode matar entidades que transcendem a vida e a morte. Elementos como gelo, fogo, trovão, Cerberus, fogo e vento, Agni e Rudra, som, Nevan, fogo infernal, Balrog, luz, Pandora, a criação de supernova, Beowulf, duplicação e manipulação de sombras, Doppelganger, invocação de espinhos, Lúcifer, medo e emoções, usa então manipulações empáticas e do medo, levando demônios ao desespero, e antimagia, forte e resistente à manipulação mental, psíquica, hipnótica e espiritual. Regeneração, durabilidade e resistências. O Dante ele se regenera de cortes ao meio e ataques que destroem o próprio tempo e espaço. A sua regeneração supera a do próprio Nelo Ângelo, do Virgil, que sobreviveu ao apagamento absoluto da existência, imune ou então altamente resistente a gelo extremo, trovões, fogo do inferno, manipulação mentais, telepatia, alma e ataques espirituais. Suporta também a Yamato, que é a espada que corta o espaço e tempo e ainda assim reage. Devil Trigger e formas avançadas. A Devil Trigger aumenta drasticamente todos os atributos físicos, mágicos de regeneração e se adaptar também a elas com armas, podendo também
conceder voo e novas habilidades. Mais de informe, em Devil May Cry 2 ele tem uma forma invulnerável, muito poderosa e também destrutiva. Sem Devil Trigger, em Devil May Cry 5 ele libera um verdadeiro potencial do Dante, embora não dure muito tempo, supera seu estado anterior drasticamente. A sua forma de Esparda, onde o Dante absorve a Rebellion, a espada de Esparda, que é seu pai, e acessa o poder completo do Cavaleiro Lendário, se tornando comparável ou superior ao próprio Esparda. A habilidade de combate, Guarda Real, capaz de absorver, anular ou revidar danos com precisão absoluta. Aprimoramento dimensional, ao estar no reino demoníaco, o Dante recebe um aumento significativo de suas capacidades. A habilidade marcial e intelecto, extremamente inteligente e experiente em combate, superior até mesmo ao Esparda nesse aspecto. Dante não é apenas um caçador de demônios, ele é uma força da natureza, uma entidade híbrida que rivaliza e até às vezes supera deuses e demônios de alto nível, alto escalão da sua própria cosmologia. Extremamente subestimado, e ele permanece como uma das entidades mais completas, versáteis e formidáveis do universo dos games. Lembrando, se você quer aprender como analisar batalhas entre personagens, como você analisar estatísticas, formas de como vencer, como um personagem pode vencer uma batalha, uma luta, né? Até mesmo cosmologia também, que está inserido nisso daí tudo, eu sugiro a vocês e recomendo também vocês a conhecerem anatomia de batalhas. Aqui vocês vão estar aprendendo tudo como se deve analisar uma batalha entre personagens, analisar um personagem em si, né? Que vocês vão estar entendendo tudo como é que funciona. Link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Chegando para o Sun Jin-woo, ele começou como um caçador mais fraco da humanidade, dentro da classe mais baixa. Ele era o mais fraco entre todos, literalmente um fardo nas masmorras. Mas tudo mudou quando ele herdou os poderes do Monarca das Sombras, e com esse poder, Sun Jin não apenas superou todos os monarcas antes dos 27 anos, mas como também ascendeu ao novo patamar na sequência da série Solo Leveling Ragnarok, a escala cósmica e deuses exteriores. Atualmente, Jin-woo enfrenta o chamado deuses exteriores, entidades que criaram incontáveis universos, cada um contendo dimensões infinitas e mundos como o mundo do próprio repouso, um plano além do conceito de dor e morte. Esses deuses são anteriores ao tempo e espaço e manipulam magia extradimensional capaz de quebrar as próprias barreiras dimensionais. Sun Jin-woo combateu por 27 anos ininterruptos um monarca cuja a mera presença podia destruir uma dimensão inteira. Mesmo os monarcas mais fracos, ainda assim enfraquecidos, tinham poder suficiente para apagar o mundo humano, uma dimensão separada. E para conter a sua destrutividade, os monarcas usaram corpos humanos como então receptáculos, e mesmo o soldado mais fraco dos deuses exteriores era capaz de destruir uma dimensão inteira com sua presença, dimensões que contêm incontáveis galáxias e estrelas. O exército do Jin-woo. Sun Jin-woo, ao longo da guerra, comandou 10 milhões de sombras, seres com regeneração infinita e poderes próprios. Ele canalizava mana ilimitada, mantendo então-se em combate por quase 3 décadas sem descanso. Seu exército é escalado diretamente contra os soldados dos deuses exteriores, se tornando pelo menos de nível multiversal, né? Com consistência narrativa e uma escala a até 5 dimensões. Seu exército, essas sombras, até ele mesmo também estão acima de todos os monarcas em si. A cosmologia do universo Solo Leveling é um universo que contém inúmeros universos e dimensões, o mar da vida após a morte, o plano infinito sem espaço e tempo, onde reside a árvore do mundo, onde o mundo da morte é domínio do próprio Jin-woo, onde ele detém a onipotência local e aprisiona seus inimigos. O ser absoluto criou os monarcas e os governantes e todas as realidades. Ele foi morto pelos governantes que desejavam libertar liberdade do próprio destino. Asborn, o antigo monarca das sombras, revelou tudo isso ao Jin-woo, que posteriormente superou todos os governantes e se tornou o ser mais temido da própria existência. Feitos e habilidades, o poder de escala dele, onde a sua força é capaz de resistir à força de um buraco negro e combater entidades capazes de destruir multiversos. Velocidade, ele contém uma velocidade infinita e também incomensurável, onde é capaz de se mover em planos sem tempo e viajar por dimensões cheias de estrelas em um piscar de olhos. Durabilidade, é capaz de tancar ataques que apagam múltiplas existências. Resistência, lutou por 27 anos contra um monarca sem perder. Habilidades avançadas como hacks, manipulação de realidade, destino, tempo, força vital, adaptação
daga da morte pode matar com um toque, onipotência no mundo da morte, ressurreição como a Rise, viaja por dimensões, troca de lugar com sombras, invisibilidade, criação pós-imagem, camuflagem total, análise avançada de combate, adaptação em tempo real, criação de dimensões sem dor ou morte, negação de regeneração e resistência ao apagamento da existência, manipulação de gravidade, som, veneno, sangue, memória, medo, doenças, raios, estatísticas e muito mais. Regeneração instantânea de ferimentos absolutos. E no auge do seu poder, o Jin-Yun se torna literalmente o conceito de morte. Ele é imortal, manipula a própria idade, seu poder é alimentado por tudo que morre, sendo então canalizado a partir do seu próprio domínio, o mundo da morte. Ele resistiu ao ataque do sopro da destruição, que apagava tudo dentro de 1000 quilômetros e matou até sombras imortais. Após experimentá-lo uma vez, ele se tornou imune. Sung Jin-Yoon, ele é um personagem de escala multiversal, atingindo ali a quinta dimensão também, manipulador de conceitos, com domínio sobre a vida, morte e tempo. A sua evolução culmina na derrota de deuses exteriores, que não terminou ainda, tá? E estabilidade também do multiverso apenas por sua existência. Ele não é apenas um caçador, ele é o fim inevitável, ele é a própria morte. Na Light Novel de Solo Leveling, Ragnarok, Sung Jin demonstra habilidade extraordinária que voa além da necromancia tradicional, principalmente ao assumir o controle de entidades que não foram criadas por ele. Um dos exemplos mais impactantes ocorre quando o filho do Sung Jin, o Su-Hu, confronta a ilusão da sombra do Jin-Yu, gerada por um xamã demoníaco usando a memória do próprio Su-Hu. Apesar de não ser a sua criação, o Jin-Yu assume total controle da sombra, provando então a sua maestria inquestionável sobre as suas forças e das próprias sombras, independentemente da origem delas. Além disso, também, durante a intensa guerra contra os Itarim, uma raça de deuses exteriores, Jin-Yu estabelece a comunicação direta com Shu-Yu e mesmo à distância, orientando então ele estrategicamente e transferindo parte do seu poder para poder ajudá-lo no combate. Essa assistência também mostra crucial, já que os Itarim são entidades multiversais capazes de criar, manipular realidades inteiras, além de compartilhar também linhagem do próprio ser absoluto. Para os Intarins, a Terra é uma fonte rica de mana e deve ser conquistada a qualquer custo. A Guerra dos Deuses, a batalha entre os Jin-Yu e os governantes e os Itarim é longa e brutal. Apesar do imenso poder dos deuses exteriores, a falta de coesão entre eles é constante traição também mútua, abre brecha para o Jin-Yu explorar a inteligência estratégica. Ele utiliza habilidades de necromancia para converter inimigos derrotados em novas sombras, expandindo também continuamente o seu exército e adaptando também ao campo de batalha com precisão devastadora. Escala de poder do Jin-Yu. No que diz respeito ao sistema de atributos, o Jin-Yu ele alcança nível de tão alto de poder, de força, de velocidade, que o torna capaz de reagir e desviar ataques que vão na velocidade da luz e feitos que destacam especialmente em batalhas contra entidades como o Monarca da Destruição. Isso coloca o Jin-Yu em um patamar comparável ao dos próprios deuses exteriores, superando os limites mortais até os monarcas originais. Consciência imortal dos monarcas. No capítulo 72 de Ragnarok é revelado que após a morte, os monarcas não desaparecem completamente. As suas almas são enviadas para um estado conhecido como descanso eterno, um vazio onde apenas as suas consciências persistem. Embora não possam interagir diretamente com o mundo físico, as suas essências e habilidades permanecem intactas. Su-Hu, por exemplo, é capaz de canalizar os poderes do monarcas falecidos, como a manifestação corporal espiritual do monarca do corpo de ferro, o vento de passagem do monarca da presa. Isso demonstra que, embora a reencarnação tradicional seja impossível, os poderes dos monarcas podem ser herdados ou acessados por indivíduos compatíveis, funcionando como um legado espiritual contínuo. Sung Jin em Solo Leveling Ragnarok transcende o papel de caçador. Ele domina a entidade que não criou. Ele lidera batalhas contra deuses multiversais, transfere parte do seu poder para os seus aliados e mantém um vínculo direto com as consciências dos monarcas mortos. Seus feitos colidam não apenas com a sua supremacia como monarca das sombras, mas também a sua posição como ser além da morte, do tempo e da própria criação. Após herdar o poder absoluto da sombra primordial, superar também os próprios limites e também subjugar os monarcas e os governantes do trono do caos, Sung Jin ascende a um novo patamar que vai além do tempo, do espaço e até mesmo da própria casualidade, com controle total sobre as sombras e a capacidade de manipular conceitos de vida, morte, destino e reescrever a história de múltiplos mundos. Ele se torna uma força fundamental da realidade e molda a própria estrutura da existência através da sua vontade. Em sua forma atual,
Sun Jinwoo é mais do que o Monarca das Sombras, ele é uma entidade conceitual viva, o símbolo da própria inevitabilidade, da morte e da própria ordem entre mundos, capaz de subjugar até os arquétipos da realidade. Comparação final: Dante contra Sun Jinwoo. A escala de poder do Dante é colocada em nível multiversal, sendo algo bem consistente, com picos que o colocam ele no nível capaz de afetar 9 dimensões, especialmente com o Magia Informe e o Sim Devil Trigger. O Jinwoo vai muito além de multiversal, chegando a nível de 5 dimensões, algo bem equilibrado ali, enfrentando criadores de universos infinitos e entidades anteriores ao tempo. A vantagem seria bem equilibrada, mas o Jinwoo demonstra ter maior consistência em escalas mais elevadas de existência. Velocidade: Dante demonstrou ter uma velocidade inacessível para imensurável. Ele lida com seres que ignoram o tempo, se movem em eixos superiores e percebe o infinito como parado. Já o Jinwoo pode ser colocado como tendo uma velocidade infinita e também incomensurável, onde ele viaja entre dimensões e age em planos sem tempo, reagindo à luz, buracos negros e ataques quânticos. Nesse quesito, um empate técnico, ambos operam em uma velocidade muito além do mensurável, mas Dante pode ter uma ligeira vantagem tática com reflexos instintivos e manipulação do tempo. Durabilidade e regeneração: o Dante é capaz de sobreviver a cortes dimensionais, manipulação do espaço e tempo e ataques existenciais. A sua regeneração é superior até a do próprio Virgil. Sun Jinwoo, por outro lado, tanca ataques de tese multiversais, regeneração instantânea, ressuscita de aniquilação total e se torna imune a técnicas após ser atingido mais de uma vez. E nesse quesito, um empate técnico também com o Jinwoo sendo mais resistente à extinção total e também Dante tendo melhor adaptação física e resistência contínua. Habilidades, hacks e versatilidade: Dante tem manipulação do tempo, realidade e matéria, anulação de alma, espírito e conceitos como medo e emoção. Devil Trigger, Sim Devil Trigger e Magia Informes, armas com manipulação de elementos cósmicos e defesa absoluta. Já o Jinwoo tem o controle absoluto sobre a morte, vida e sombras, criação de mundos e manipulação de conceitos de destino, gravidade, mente e espaço. A Rise, ressurreição, o domínio dimensional completo, pode controlar entidades que não criou e canalizar habilidades de seres extintos. Nesse quesito, a vantagem é do Jinwoo, pela amplitude conceitual e pelo controle sobre a própria morte, além da manipulação de conceitos universais. Intelecto e estratégia: o Dante ele é um mestre em combate, superior ao próprio Esparda em estratégica e também leitura de oponentes. Jinwoo ele é um general de guerras cósmicas, derrotou deuses traidores, lidou com múltiplas frentes de combate, tomou decisões após 27 anos de guerra contínua e nesse quesito seria um empate. Ambos são estrategicamente formidáveis, onde Dante em escala individual leva vantagem e Jinwoo em escala bélica e também interdimensional também leva vantagem. Quem vence? Apesar do Dante ser um dos personagens mais versáteis, completos e perigosos dos jogos, o Jinwoo ele atinge níveis superiores de escala, manipulação e também existência conceitual, principalmente em Ragnarok. Seu domínio sobre a morte, tempo e realidade o torna praticamente invencível fora da condição específica de derrota. No entanto, vale destacar que Dante seria um dos poucos personagens do universo dos jogos que poderia sobreviver tempo suficiente para entender, se adaptar e talvez até encontrar uma brecha contra o Jinwoo, especialmente na sua forma Magia Informe ou Sim Devil Trigger completa. Mas se o embate for direto, Sun Jinwoo ele vence com consistência em múltiplos níveis da própria realidade. A vitória de hoje vai para o Sun Jinwoo em Solo Leveling Ragnarok. E aí galera, concorda ou discorda com esse resultado aqui? Diga suas opiniões nos comentários, não se esqueça, deixa o like e use o botão hypar esse vídeo aqui se você está assistindo pelo celular. Se inscreva no canal para mais batalhas como essa aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.